Scott, mudando para o conflito na Ucrânia, tivemos Steve Witkoff junto com Jared Kushner indo à Rússia, encontrando-se com Vladimir Putin, Ushakov e Kirill Dmitriev. Lavrov não estava lá, ele foi para a China, se não me engano. Ele estava, você sabe, conversando com os chineses, porque Rubio, afinal, não faz parte desse tipo de negociação. Você acha que desta vez a reunião foi de alguma forma diferente? Porque agora vemos Kushner como parte da equipe que foi à Rússia. Eles conversaram por cerca de 5 horas. Qual é a posição? Para onde estamos indo com essa nova rodada de conversas entre os Estados Unidos e os russos? Bem, acho que a primeira coisa que está clara é que a Europa está fora do jogo. Eles não contam mais. Acabou para eles. E isso significa que não há trabalho para Marco Rubio. Nenhum. O trabalho dele era tentar amarrar todos esses fios diplomáticos, manter a continuidade da política e assim por diante. Isso acabou. Acho que há um reconhecimento de que a Rússia venceu essa guerra e que agora a Ucrânia está sendo informada. Vocês podem fazer do jeito fácil ou do jeito difícil. O jeito fácil é simplesmente aceitar que a Rússia venceu e resolvermos isso. O jeito difícil é que a Rússia vai matar todos vocês. Donald Trump declarou que não restará uma Ucrânia se continuarem assim. E essa parece ser a posição que foi adotada. Por quê? Porque a política de Trump, sabe, há uma visão estratégica do mundo em que os Estados Unidos se desvinculam dessas aventuras herdadas na Europa. A OTAN, a aventura da OTAN. Precisamos expandir a OTAN, mas precisamos de um inimigo chamado Rússia. Acho que Trump já superou isso. O Oriente Médio, sabe, independentemente de ele conseguir ou não, ele quer pôr fim ao conflito entre palestinos e israelenses. Acredito que ele seja sincero nesse objetivo. Se ele realmente vai conseguir, não sabemos. Mas ele não quer ficar preso em mais uma guerra que dure uma década, que custe trilhões, que não vencemos e da qual não conseguimos nos livrar. Ele está fora do Pacífico. Veja, agora, se fala menos em confrontar a China por causa de Taiwan e mais em como podemos ter relações econômicas normais com a China. Por quê? Porque os Estados Unidos estão focados em se fechar na Fortaleza América, o hemisfério ocidental, a doutrina Monroe 2.0. E para fazer isso, há coisas com as quais precisamos lidar. Venezuela, Honduras, colocar o dedo na balança por lá e outras tolices desse tipo. Mas, para que possamos nos concentrar nisso, não podemos ficar atolados em conflitos. Então o governo Trump, ou melhor, o próprio Trump, porque parece haver muitas vozes discordantes, eu acredito que ele está levando isso a sério. Mas Trump decidiu que o caminho a seguir é, literalmente, falar a mesma linguagem que Vladimir Putin usava em dezembro de 2021. Uma nova estrutura de segurança europeia. Se você ler aquele plano de paz de 28 pontos, tire o lixo ucraniano que Keith Kellogg e Marco Rubio colocaram ali e vá direto ao essencial. Eles estão falando sobre trabalhar com a Polônia para acalmar as coisas com os estados bálticos, como reduzir as tensões ali, como criar esferas de influência e interesse que não resultem em guerra, como fazer a OTAN se acalmar. E a Rússia diz que uma vez que isso aconteça, não tem interesse em guerra. Isso, e então o potencial para um grande engajamento econômico com a Rússia, a melhor garantia de segurança que pode existir para os Estados Unidos e a Europa, quando se trata da Rússia, é um engajamento econômico significativo em que haja resultados mutuamente benéficos. E acho que essa é a abordagem que Donald Trump adotou, razão pela qual Steve Witkoff está lá. Seu principal interlocutor é Kirill Dmitriev. Kushner voltou a se envolver com uma mentalidade mais voltada para a economia. Você viu onde estava o foco dele no Oriente Médio. Ele está lá com Ushakov. Lavrov não está lá. Rubio não está lá. Porque eles não estão tentando resolver essa guerra. A guerra vai se resolver sozinha. Está se resolvendo. Enquanto falamos, ucranianos estão sendo massacrados no campo de batalha.
Colapso total das forças armadas ucranianas. O colapso que já vinha sendo previsto. Agora os russos estão avançando. Acho que ontem, em alguns lugares, eles avançaram 19 quilômetros, algo inédito. Colapso total na frente de Zaporizhia. Se a Rússia dominar essa frente, não sobra nada. Agora estamos falando da possibilidade de a Rússia cruzar o Dnieper e ter um caminho direto por Mykolaiv, ameaçando Odessa, o que Putin acabou de dizer que farão se a Ucrânia continuar atacando seus navios. Acabou para os ucranianos. Eles não têm mais nada. As brigadas têm o tamanho de um batalhão tem o tamanho de uma companhia, e uma companhia tem o tamanho de um pelotão. Quero dizer, em vez de terem 5.000 homens, agora tem 250. E é isso. Eles não podem substituir ninguém, porque todos estão mortos. Não sobrou ninguém, não sobrou nada. E essa é a realidade. A cada dia, você vê mais e mais colapso. Não há boas notícias para os ucranianos. É tudo notícia ruim. Politicamente, Zelensky está por um fio com esse escândalo de corrupção. E você precisa se perguntar, quem promoveu isso? De onde veio? Você sabe, dos Estados Unidos. Sabemos que a Ucrânia é corrupta. É impressionante como as pessoas dizem, isso é ótimo para a democracia ucraniana. Veja, só uma verdadeira democracia exporia a corrupção. Tá brincando comigo? Tá fora de si? A Ucrânia é corrupta desde o início e nós estamos atolados até o pescoço nessa corrupção. Isso foi tão grave que o Congresso, Rand Paul, você se lembra, em 2022 estava dizendo, precisamos de um inspetor-geral, demos todo esse dinheiro a eles. Quem está prestando contas disso? E o Congresso estava dizendo, não queremos saber de nada, cara, apenas entregue a eles. Por quê? As propinas, o dinheiro, a corrupção, tudo isso. Estávamos atolados nisso. Nós controlávamos, nós permitimos, nós entendíamos que Zelensky só governa porque o dinheiro que damos a ele permite criar clientelas e estruturas de poder. A Rada, as pessoas só vão à Rada, o parlamento deles, por causa dos contratos que Zelensky pode então conceder a elas. Se você está do lado dele, você ganha um contrato. O contrato não significa que você realmente vai fazer alguma coisa. Só significa que você vai receber dinheiro. Ei, você tem um contrato, aqui está um dinheiro. Ninguém vai te responsabilizar se você não fizer o trabalho. Ei, você conseguiu um contrato de $1 bilhão, para cavar trincheiras e construir fortificações atrás da linha de Pokrovsk. Aqui está o seu $1 bilhão. E agora os russos romperam a linha, e as pessoas estão dizendo, ei, cadê as trincheiras? Eu nunca cheguei a construí-las, porque estava ocupado demais, comprando um colar de diamantes para minha amante. Me dei de presente um belo Porsche e um apartamento em Miami. Você queria que eu cavasse uma trincheira? Isso não aconteceu. Isto é a Ucrânia. E agora o que estamos fazendo é derrubá-los. Derrubamos Yermak, que se você entende como a política ucraniana funciona, você tem o presidente e depois tem o gabinete da administração presidencial. A maioria das pessoas acha que isso significa que essa pessoa trabalha por presidente. Não, é totalmente separado. Tem sua própria estrutura de poder e Yermak pressiona Zelensky e tudo mais. Pois bem, Yermak ficou um pouco grande demais, um pouco arrogante demais. Caiu, tá fora. Zelensky estava esperando. Aparentemente eles têm Zelensky em uma gravação de áudio, entregando o jogo. A América tem isso, e Zelensky sabe. Disseram a ele, nós te pegamos, podemos te matar a qualquer momento que quisermos. Se publicarmos essa gravação, você não sairá vivo da Bankova. Eles vão te matar. Então ele tem que jogar o jogo. E ele tá um cachorrinho confuso agora, andando pela Europa, conversando com europeus, ninguém se importa. E a América, aquela delegação não parou na Europa para fazer contato. Rubio não vai à cúpula da OTAN. Ninguém se importa. Acabou. O experimento europeu terminou. É uma operação puramente conduzida pelos americanos. Não se trata de conseguir um cessar-fogo. O que está em jogo é moldar as condições para uma relação pós-conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. E é isso que está acontecendo com Kirill Dmitriev e Steve Witkoff, com Ushakov e Kushner.
with Ushakov and Kushner. This is about creating the political environment, that's Kushner and Ushakov. Trata-se de criar o ambiente político, isso é Kushner e Ushakov, ou a relação econômica, Dmitriev e Witkoff. E Trump comprou essa ideia. Acho que ele decidiu que a melhor maneira de superar a oposição política é simplesmente cortar todos fora. Keith Kellogg foi demitido. Trump adormece quando Rubio fala sobre a Ucrânia, porque simplesmente não importa. Não importa nem um pouco. Na Europa, ninguém ouve a Europa. Ninguém se importa. Eles não são convidados para nada. É aqui que estamos agora. É a melhor opção, para ser sincero, porque a única maneira de essa guerra acabar é quando a Rússia decidir que acabou. Isso significa que a Rússia precisa alcançar todos os seus objetivos. Todos os seus objetivos. Parece que Trump, neste momento, está dizendo: nós não vamos colocar nenhum obstáculo significativo no caminho de vocês para alcançarem isso. O que faremos é trabalhar com os ucranianos e os europeus, na medida em que a Europa quiser cooperar, tentando fazer com que eles pulem a parte de morrer e vão direto para a parte da rendição. Mas, se eles não quiserem, em breve vocês não reconhecerão o campo de batalha. Quero dizer, estamos falando de colapsos importantes prestes a acontecer. Scott, você vem dizendo isso há algum tempo. Sim, eu estava absolutamente certo. Acertei em cheio. A única coisa sobre a qual eu não acertei foi o momento, porque não tenho controle sobre o tempo. Mas a matemática militar, sobre a qual venho falando há muitos anos, é exatamente o que está acontecendo aqui. O algoritmo de, você sabe. E a Rússia desgastou os ucranianos a tal ponto que não há mais capacidade militar para sustentar essa luta de forma organizada e coesa. Enquanto isso, a Rússia está reforçando suas reservas e seu exército. Os ucranianos dizem que os russos têm uma superioridade numérica esmagadora em todos os lugares e que eles não conseguem oferecer nenhuma resistência significativa neste momento. Economicamente, não existe economia ucraniana. Eles estão implorando para que a Europa use 160 bilhões de dólares em ativos russos congelados para mantê-la funcionando. Não há dinheiro. A economia ucraniana não produz nada. Ela só pode existir graças à generosidade externa. É curioso. Agora a Rada está falando em aprovar um orçamento. Um orçamento para quê? Normalmente, quando se aprova um orçamento, pergunta-se qual é a receita de impostos. A Ucrânia é tão corrupta que não há receita tributária. Isso vai para os bolsos das pessoas. Eles precisam de 160 bilhões de dólares para esse orçamento, e esse dinheiro não existe. A Bélgica finalmente ficou esperta. Talvez os Estados Unidos tenham entrado em contato com eles e dito: não vamos deixar vocês fazerem isso com os ativos, porque isso destruiria nosso empreendimento de trilhões de dólares. A Bélgica está no centro desse consórcio de recursos, ativos pertencentes a Estados-nação que são usados para facilitar o comércio. A ideia toda é que se as nações depositam esse dinheiro, ele fica protegido. Ele existe para facilitar o comércio. E se de repente você rouba os ativos da Rússia, todas as nações ali dirão: bem, se vocês roubam da Rússia, podem roubar de nós. O que acontece quando vocês não gostarem do que estamos fazendo? Vão pegar o nosso dinheiro. E é o fim da história. E para a Bélgica, isso levaria ao colapso de sua economia, da economia europeia e também dos Estados Unidos. Nós não conseguiríamos nos recuperar disso. Então, educadamente, a Europa foi informada para desistir. Isso simplesmente não vai acontecer. Agora a economia ucraniana está entrando em colapso, ou já entrou. Sua energia, a Rússia os neutralizou. Eles jogaram um jogo, tentaram atacar a infraestrutura energética da Rússia e perderam. Foi uma aposta, e eles perderam. A Rússia hoje, sim, um pouco de aperto no cinto, mas estão bem. A Ucrânia não. E agora isso está levando a um colapso político que está sendo acelerado por essa investigação de corrupção que, ao que parece, está sendo conduzida a pedido dos Estados Unidos. Temos que ter um pouco de cuidado com a forma como fazemos isso, porque também não somos inocentes. Mas acho que o que estamos vendo agora é um colapso organizado, e é muito inteligente. Quero dizer,
É preciso dar um pouco de crédito a Trump e Putin aqui, porque o que está sendo feito é o seguinte: nenhuma das estruturas políticas existentes vai sobreviver a esta guerra. Até mesmo a Rada, o parlamento ucraniano, será desmantelada e reestruturada de um modo que favoreça os objetivos e metas de longo prazo da Rússia, que basicamente são assumir o controle político da Ucrânia quando esta guerra terminar. Haverá eleições, e a Rússia vai vencer essas eleições. Zaluzhny pode ficar lá, tendo suas fantasias molhadas sobre continuar a guerra e a adesão à OTAN. Não importa. Ele não importa. Ele está fora. É um bandeirista. Vai ser morto ou exilado. É o fim da facção bandeirista. Todos eles vão morrer. E a Rússia, nesse momento, tem um monte de gente esperando nos bastidores que vai entrar e vencer as eleições. E então, sabe, outra coisa que saiu da reunião de Moscou, conceito interessante. As várias questões da Ucrânia serão resolvidas por meio de referendos e votação. Bem, votar já é um referendo. Os ucranianos podem perder Odessa e Mykolaiv por meio desses referendos. A Rússia estará no controle. E essa é a realidade. A Ucrânia estragou tudo. Eles deveriam ter aceitado o acordo de Putin feito em junho. Assim teria uma Ucrânia soberana. Mas Putin fez o alerta. Se você não fizer isso, este é o melhor acordo que vai conseguir. É a última vez que vai ter essa chance. Bem, quem brinca, descobre, e a Ucrânia agora está aprendendo essa lição da maneira mais difícil. Eles mexeram com as pessoas erradas e perderam esta guerra. Será uma vitória russa decisiva. Donald Trump é inteligente o suficiente para entender que se você quer evitar, sabe, um envolvimento de uma década que vai levar todo mundo à falência e não levar a lugar nenhum, além de ficar mais perto de uma guerra nuclear, é preciso aceitar a inevitabilidade de uma vitória russa, o que ele aparentemente fez. E agora, ele está se preparando para uma paz que colocará os Estados Unidos em posição de emergir mais fortes, tanto política quanto economicamente.